lá, os contratos públicos no Brasil, a gente sabe, movimentam uma quantidade enorme de dinheiro, bilhões de reais. Só que, historicamente, eles também foram uma porta aberta para corrupção. Agora, uma nova lei está prometendo virar esse jogo com foco total em integridade. Vamos mergulhar nisso e entender como essa nova estrutura funciona e o que ela muda na prática. Para a gente entender de verdade a importância dessas novas regras, é fundamental olhar um pouquinho para trás. O Brasil, infelizmente, tem um longo histórico de escândalos que minaram a confiança da população. E esse desvio de recursos não é só sobre dinheiro perdido, né? Significa menos escolas, menos hospitais, menos infraestrutura, ou seja, afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Então, o grande desafio é esse. Como é que se constrói um sistema que seja à prova de fraudes, um sistema que realmente sirva ao interesse de todos? A tarefa, claro, não é nada simples. A corrupção nesse meio é um problema tão persistente porque envolve muito poder, muito dinheiro e processos super complexos, que sempre acabaram deixando brechas para todo tipo de irregularidade. E bem no centro da solução para esse problema, a gente encontra uma palavra-chave: integridade. E aqui, integridade é muito mais do que só, seguir a lei. É sobre criar um ambiente de confiança, sabe? Um lugar onde cada decisão, desde o comecinho do planejamento até a execução final, seja guiada por um único princípio: beneficiar a sociedade. E a resposta para esse desafio todo veio na forma de uma nova legislação, a Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, foi criada justamente para modernizar e, o mais importante, fortalecer os mecanismos de controle. A ideia é tentar fechar aquelas brechas que existiam no sistema anterior. Vamos ver como ela se apoia em 3 pilares principais. O primeiro pilar é a transparência. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Sabe aquele ditado que diz que a luz do sol é o melhor desinfetante? Pois é exatamente isso. Quando os processos são abertos, acessíveis, fica muito, mas muito mais difícil esconder alguma irregularidade. E essa metáfora do escudo, olha, ela é perfeita. A transparência deixa de ser só uma formalidade, uma burocracia. Ela passa a funcionar como uma proteção ativa. Dá publicidade aos atos, inibe a má conduta e, ao mesmo tempo, dá poder para que a sociedade e os órgãos de controle fiscalizem tudo bem de perto. E para colocar essa transparência toda em prática, a lei criou uma ferramenta super poderosa, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Pense nele como um grande site que junta tudo em um único lugar. Isso não só agiliza o trabalho de quem gerencia e de quem fornece, mas, o que é mais importante, empodera qualquer cidadão a fiscalizar como o dinheiro público está sendo gasto. Bom, mas só a transparência não resolve tudo, né? É por isso que o segundo pilar da lei vem para criar uma estrutura de controle interno bem mais robusta. É um modelo que ficou conhecido como as 3 linhas de defesa. Funciona mais ou menos assim. A primeira linha é formada pelos servidores que estão ali na linha de frente, no dia a dia do contrato. A segunda linha é o controle interno do próprio órgão, como o setor jurídico, que supervisiona essa primeira linha. E a terceira linha, que é a mais externa e independente, é o controle central e os tribunais de contas. É um verdadeiro sistema de camadas, com freios e contrapesos. E aqui está o pulo do gato. O foco sai daquela burocracia de só checar papel, de ser puramente formal, e passa para um controle preventivo, focado em identificar e diminuir os riscos antes que eles virem um problemão. É uma abordagem muito mais inteligente e, claro, mais eficaz. Beleza. Com a transparência e o controle interno bem estabelecidos, o terceiro pilar joga o foco para o outro lado da mesa, o setor privado. A nova lei deixa muito claro que não adianta só o governo ter controles. As empresas que recebem dinheiro público também têm uma responsabilidade gigante nisso tudo. É exatamente aqui que entra o programa de integridade, que muita gente também chama de programa de compliance. O que é isso na prática? Pensa nele como um manual de regras internas anticorrupção da empresa. Ele vai ter um código de conduta, canais de denúncia, auditorias, tudo para garantir que a empresa opere de um jeito ético. E a nova lei foi muito esperta. Ela deu um papel triplo e super estratégico para esse programa. Olha só, para contratos de grande valor, ele é obrigatório. Ponto. Em licitações onde as propostas empatam, a empresa que tem um programa de integridade leva vantagem. E mais, se algo der errado, ter um programa robusto pode diminuir as punições. Ou seja, ser íntegro passa a ser também uma vantagem competitiva. Tá, mas como é que isso funciona no dia a dia? Um exemplo prático: análise de riscos. Agora, ela é obrigatória desde a fase de planejamento. O gestor público precisa identificar os riscos, avaliar o impacto e já pensar em ações para prevenir problemas. Isso mostra que a integridade deixou de ser algo que se verifica só lá no final, sabe?
Agora é um princípio que guia todo o processo, desde o primeiro passo. Ok, a gente passou por esses 3 pilares: transparência, controle e integridade. Mas no final das contas, a pergunta que fica é: e daí? Por que tudo isso realmente importa? Qual é o impacto real dessas mudanças para todo mundo? Olha, a grande força da nova lei está justamente na sinergia, na combinação desses elementos. Transparência, controle em camadas e a responsabilidade das empresas não são ideias isoladas. É quando elas trabalham juntas que se reforçam, criando um ecossistema de contratações onde eficiência e a confiança podem finalmente ter um espaço para crescer. No fim das contas, o objetivo de toda essa estrutura é muito claro. Primeiro, reduzir a corrupção, para que o dinheiro público seja usado com mais eficiência. E o que isso significa? Mais escolas, mais hospitais, mais infraestrutura com os mesmos recursos. E a consequência final de tudo isso é, talvez, a mais importante: reconstruir a confiança da sociedade na gestão pública. Então, a nova lei colocou as ferramentas para um sistema mais íntegro e eficiente na mesa. A grande questão que fica no ar agora é se a implementação e a nossa vigilância como sociedade vão ser suficientes para que as contratações públicas cumpram sua promessa original: servir, acima de qualquer coisa, ao interesse público. A estrutura está aí. O desafio agora é fazer ela funcionar de verdade.